O texto escolhido para dar abertura no programa O Poder da Palavra está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 20. Como título é a missão do Filho. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para ela, a fim de que as suas obras não se manifestem. Quem pratica a justiça vem para a luz, a fim de que as suas obras seja apresentada, seja vista, seja iluminado o coração de cada uma pessoa. Esse é o texto que nós queremos mostrar para vocês, que Jesus estava falando com um homem que era conhecedor da lei, um homem que ele era dos fariseus e ele não tinha assim a oportunidade de conhecer Jesus, porque a gente ainda não descobriu a razão. Mas certo é porque ele tinha assim aquele receio de chegar para Jesus e conversar com ele, e os outros judeus se revoltarem contra ele. Então só temos essa maneira de pensar como que se deu esse diálogo tão importante na vida desse homem que chamava Nicodemos. Mas nós observamos no texto que Deus apresentou, Jesus apresentou para ele, que Deus amou o mundo. Por exemplo, todas as palavras da lei que finaliza com o amor de Deus. E aqui iniciou com o amor de Deus. Foi Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira por quê? Porque é tudo que Deus se expressou para que mostrasse esse amor, porque é pela vista do amor que nós temos de Deus e vemos em Deus, é que nós chegamos a Ele. Ninguém chega a uma pessoa que não tem amor àquela pessoa. Então Deus faz a mesma coisa para conosco. Ele amou o mundo de tal maneira, ele desprendeu de tudo, para amar esse mundo tão pecaminoso. Mas acontece, meu ouvinte, é que Deus era a única pessoa que podia mandar ou implantar uma mensagem da salvação dentro desse mundo. Porque a salvação não surgia dos homens, porque Deus olhou do céu, não viu um homem sobre a face da terra que ele podia apoiar nele para trazer salvação a este mundo. Então ele apresentou o próprio Filho
ele se despreendeu do filho. Eu pergunto a você, você tem coragem de desprender de um filho ou de um irmão para salvar a outra pessoa? Ainda não apareceu essa pessoa que faz isso. Então, o que nós pensamos é que ela tem que ver de Deus mesmo. Não adianta ninguém na terra querer implantar alguma semente de salvação, a não ser que ela saia do coração de Deus, passa pelo Espírito e chega a nós. É o Espírito que tem dentro de nós, que Deus colocou, é que recebe o poder desta salvação. Então, meu prezado ouvinte, a palavra de Deus, ela, para uns, ela é muito fácil, mas para outros ela se torna difícil. Se torna difícil porque nós não queremos despreender de nada. Se Deus pedir uma coisa, me dá isso que eu te dou uma salvação, você prefere ficar com aquilo do que receber a salvação. Porque aquilo é uma coisa que você está vendo, e a salvação é uma coisa que vem no íntimo do nosso coração. A salvação é uma coisa que ela vem por dentro da nossa vida. A salvação, ela não faz aquele rodeio, não. Então, ele apresentou essa salvação ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Porque senão, disse o texto aqui, que seria todo mundo condenado. Essa salvação foi prometida aos seres humanos desde que pecou. O dia que Adão pecou, ele se afastou de Deus. Por quê? Ao invés de Adão correr para a árvore da vida que estava no meio do jardim, ele correu para a árvore do bem e do mal. Ele pegou o mal ao invés de pegar o bem, porque ali já iniciou as obras do pecado para reinar de uma vez por toda. Então só tinha Jesus. Por quê? Porque Jesus podia picar o pão, ou cortar o pão, quebrar o pão, para repartir. Quando Jesus estava no ministério dele, ele estava uma ocasião no Monte das Oliveiras, foi pregando para uma multidão de 5.000 homens, não contando nem mulher e nem filho. Então, ele sentiu que as pessoas precisavam alimentar. E ali ele conversou com os apóstolos, com os discípulos. Vocês arranjam para eles aí e mata a fome dessas pessoas. Então eles pensaram, pensou assim, 200 reais, cruzeiro, chega para tratar de tanta gente? Não tem cabimento, 200 de pão não dá para ninguém. E o outro saiu procurando no meio do pessoal quem tinha. Quem ia ter pão no meio daquela tanta gente? Mas tinha um menino, um rapaz, que ele levou 5 pães e 2 peixinhos. A mãe dele, por certo, era muito caprichosa para falar, meu filho, você vai, mas leva trem para comer lá. E ela pôs esses pão e esses peixinhos, e ele foi e levou. Então aquele rapaz que saiu procurando, achou e falou assim, Senhor, eu achei aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Olha, meu prezado ouvinte, vendo Deus na pessoa de Cristo, eles não confiavam que Cristo era capaz de saciar a fome daquelas 5.000 pessoas. Então ali que ele mostrou o que ele podia fazer. 5 pães, ele falou, aqui eu tenho que cortar e quebrar esses pães e também quebrar esses peixes e dar para as pessoas para que possa salvar ou matar a fome de cada um. Meu prezado ouvinte, é aí que Deus apoia na nossa salvação. Ele plantou a árvore de salvação no jardim do Éden, mas trouxe ela para viver conosco.
Ele trouxe ela para viver conosco e através dela, ele amou o mundo e falou assim: eu vou dar essa alma, esse filho, a troco das pessoas desse mundo. E esse que eu achei aqui, ele pode repartir o pão para todas as pessoas. Ele pode repartir a salvação para aqueles que já nasceram e também aqueles que já morreram e também aqueles que irão nascer até o último dia que nós ficarmos sobre a face da terra. Porque o poder de Deus não falha. A palavra dele é poder para a nossa salvação. Então, meu prezado ouvinte, isso aqui é uma coisa que nós precisamos pensar, é o que nós queremos ensinar para as pessoas, a maneira que essa salvação chegou até nós. Porque se eu recebi e eu estou com ela no meu coração, eu quero distribuir o Cristo que está em mim e que eu estou nele. Então, faz com que nós podemos distribuir esse pão para todas as pessoas, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar na vinda dele, ele trará com ele todos nós, aqueles que estão aqui e aqueles que já estão lá. E é isso, meu prezado ouvinte, que eu quero mostrar para vocês nesta manhã tão importante de hoje, porque é isso que mostra para cada um de nós o poder da palavra que Deus tem para colocar dentro do nosso coração. Já estou chegando no final da minha palavra, mas falo com as pessoas, examine direitinho. Se quiser ajuda, nós estamos aqui para ajudar na palavra, ensinar aquilo que a pessoa às vezes não vai entender. Então nós já entendemos, porque nós vivemos a fim da palavra, nós vivemos no poder da palavra, nós buscamos a Deus todos os momentos da nossa vida, para que nós andemos confiante que com Deus nada pode, com Deus nada pode, Deus pode tudo em todos. Deus derramou as bênçãos dele para todos nós, mas as pessoas, diz ele aqui, que não estão obedecendo ele porque não aceitou a árvore que ele plantou. A árvore que quando a árvore nasce, a terra que está na árvore, a árvore está plantada nela, dá vida àquela árvore. Se você cortar um galho daquela árvore, o galho da árvore seca e a árvore continua vivendo, porque não é a árvore que leva a raiz, é a raiz que leva as árvores. Você já pensou nessas coisas? Nós temos que pensar nessas coisas para nós crermos no amor que Deus tem para cada um de nós. Então eu agradeço o seu ouvido, que você sempre empresta para nós, e os seus olhos, que agora você está sempre vendo aquele que está falando com vocês, através dessa salvação tão importante, que começou no Jardim do Éden e vai acabar no último dia da nossa vida. E assim, meu prezado ouvinte, eu convido você para chegar para perto da Bíblia, põe a Bíblia na sua cabeceira, leia a Bíblia, porque ainda tem tempo de todos nós receber a nossa salvação, porque foi Deus que falou.